Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui para vocês a questão do cálculo de área. Eu peço desculpa se tiver algum ruído fora aí, algum barulho, né? Porque eu tô gravando hoje no domingo e aí é dia do pessoal fazer churrasco, né galera? Mas vamos lá então. Então, a questão de área, gente. Área é medida de superfície, tá? Ou seja, de tudo aquilo que cobre aquela superfície. Exemplo, eu tenho um terreno. Quantos metros quadrados que eu posso construir nesse terreno? Então a área vai dar a medida de superfície ali que eu posso ter. A área também vai ser muito utilizado para seção de condutores elétricos, para seção de bandejas de eletroduto, também para dimensionamento de eletroduto, bandeja, tudo aquilo que vai passar os condutores internamente, a gente vai utilizar a questão de área. Para dimensionamento de painel também a gente vai utilizar, que é a área da montagem no painel, entre outras coisas a gente pode utilizar. Então, basicamente, a gente tem um conceito de área que é: a área é um conceito matemático que pode ser definida como a quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de uma superfície existente. São várias unidades de medidas utilizadas para a área, sendo metros quadrados, a gente tem também alquer, hectare, entre outros, até mesmo quilômetros quadrados. Vocês podem reparar que toda a área ela vai ser dada em uma unidade de medida, no caso aqui, metros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados, hectare quadrado. O próprio nome hectare ou o que ele já está referenciando a unidade de medidas quadrática, tá, pessoal? Então a gente vai ter algumas fórmulas que a gente vai utilizar, que são fórmulas básicas que a gente tem aí no nosso dia a dia para calcular a área de um triângulo, né? Que é essa fórmula que a gente tem aqui, aonde que base, que é a parte de baixo do triângulo, vezes a altura, que é esse valor na parte central dele, dividido por 2. Isso aqui é para a gente calcular a área, então, do nosso triângulo. A área de um quadrado, né? Como o quadrado ele é uma figura geométrica de lados iguais, tá, pessoal? A gente pode pegar um lado e elevar ao quadrado. E aí a gente já vai ter a área ao quadrado. Ou então a gente pode ter isso aqui também, ó. Área é igual lado vezes lado. Esse lado de cima vezes esse lado de baixo. A gente também tem, por exemplo, do losango. O losango é esse aqui, ó. Área é igual diâmetro maior, que é a distância entre esse ponto da parte de cima e esse ponto da parte de baixo, vezes esse ponto desse lado e esse ponto desse lado aqui, que é o diâmetro menor. Então, a gente vai ter aí dividido isso por 2, tá, pessoal? A gente também tem a área do retângulo, que é a figura geométrica que mais a gente vai utilizar, onde que a gente tem base vezes altura. Temos também a questão do trapézio, é uma figura geométrica que a gente utiliza pouco, onde que a gente tem altura, né? Basicamente a fórmula vai ser base maior mais bzinho, né, que é base menor, vezes a altura do trapézio, né, que é essa altura dessa extremidade a essa extremidade aqui, ó, dividido por 2, ok? E a gente tem também a área da circunferência, pessoal. A área da circunferência nada mais é do que π, que é uma constante, 3,14, vezes o raio. Lembrando que o raio é a medida central da circunferência até a sua extremidade, elevado ao quadrado. A gente tem outra medida também, pessoal, que seria essa medida aqui, ó. É a medida de uma extremidade à outra, que é representado pelo diâmetro, que é representado por essa figura, esse símbolo aqui. E aí a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Outra fórmula, a área da circunferência, né, é igual a π vezes diâmetro elevado ao quadrado, dividido por 4. Também é outra fórmula que a gente vai ter aqui. Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho? Vamos trabalhar essas figuras aqui, ó.
Vou dar um zoom bem bom aqui para a gente conseguir visualizar. Então vamos trocar aqui a cor da caneta. Vamos colocar um vermelho aqui. Então vamos imaginar que a gente tem esse retângulo, que ele vai ter de base 5. Vamos colocar aqui, ó, centímetros. E de altura que ele vai ter 3 centímetros, beleza? O que a gente tem que fazer? A fórmula da área do retângulo é essa daqui, né? A área é igual a base vezes a altura, né? Então, como que vai ficar isso aqui, pessoal? Vai ficar desse jeito, ó. A área é igual a base 5 centímetros. Então, vamos representar aqui, ó, 5 centímetros vezes 3 centímetros, ok? Então, repetindo aqui, a área é igual. O que a matemática faz? Resolve a parte numeral. 5 vezes 3, 15. A gente poderia usar a calculadora também, sem problema nenhum, tá, gente? Nesse caso aqui, o cálculo é fácil, né? Aí, o que a matemática fala? Então, resolve a parte numérica, né? 5 vezes 3, 15. Repete a parte literal, que é centímetros, e somos os expoentes. Esse centímetros de cima é a mesma coisa que ele tivesse elevado a 1, que é uma unidade de medida linear. Então, a gente vai colocar aqui elevado ao quadrado. 1 mais 1 é igual a 2. Então, a resposta é 15 centímetros ao quadrado, tá, pessoal? Por isso que a medida da nossa superfície aqui, da nossa área, é 15 centímetros ao quadrado, beleza? Então, vamos para o próximo aqui, a circunferência, tá, pessoal? Vamos imaginar que a nossa circunferência, ela me traz aqui para mim, ó, nessa parte central, a sua extremidade, ó, um raio de 5 milímetros, ok? Me traz um raio de 5 milímetros. Como que vai ficar isso aqui matematicamente falando, pessoal? Lembrando que se eu quisesse achar o diâmetro dela, o diâmetro é o comprimento dela toda. Então, se eu pegar aqui, ó, da parte de cima, vindo aqui embaixo, ele vai ter 5 centímetros do meio para cima e 5 milímetros do meio para cima e 5 milímetros do meio para baixo. Então, daria um tamanho aqui de diâmetro, né, de 10 milímetros, né? E qual que é a fórmula que a gente tem? A gente tem duas fórmulas, lembrando, a gente tem essa daqui, ó, vou trocar de cor aqui da caneta. Então, vai ter, ó, área é igual. Nesse caso aqui, vamos usar a primeira do raio. Então, vai ficar, ó, π vezes raio elevado ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes raio elevado ao quadrado. Então, vai ser 5, ok? Elevado ao quadrado. Então, a área é igual a π vezes 5 elevado ao quadrado, é 5 vezes 5, 25. Então, a gente tem que calcular. Como o π é 3,14, eu vou pegar a nossa calculadora aqui, ó. Calculadora, para a gente poder fazer. Então, vamos lá, ó. 5 elevado ao quadrado é igual a 25, vezes π, que é 3,14, que a gente está utilizando. Então, dá 78,5. Então, a resposta nossa aqui, ó, é igual a 78,5, o quê? Milímetros ao quadrado, tá, gente? Ah, professor, mas de onde que surge esse quadrado aqui? Esse quadrado, pessoal, ele surge dessa situação aqui, ó. Se a gente pegar esse 5 aqui, na verdade, não é 5 vezes 5, porém é 5 o quê? Milímetros vezes 5 milímetros. Então, o que a matemática fala? Resolve a parte numérica, né? 5 vezes 5, 25. Repete a parte literal, que é milímetros, e somos expoentes. Aqui é 1 mais 1 igual a 2. Então, por isso que a unidade da nossa superfície ele sempre vai ser dada ao quadrado. Pessoal, a próxima fórmula que a gente tem é essa daqui, ó, a do triângulo, né? Vamos imaginar que a gente tenha esse triângulo aqui, ó,
um triângulo de 5 e base 5 de altura, 5 centímetros. E altura, vamos imaginar que ele tem aqui 2 centímetros. Qual que é a fórmula do triângulo? Não é essa? A área é igual base vezes altura dividido por 2. Então, a área do nosso triângulo vai ser igual. Qual que é a nossa base? 2 vezes 5, que é a nossa altura, dividido por 2. Então, ó, área é igual 2 vezes 5, 10, dividido por 2. Pessoal, lembrando que aqui é 2 centímetros vezes 5 centímetros. Então, dá 10 centímetros ao quadrado. Dividido por 2, o valor da nossa área aqui, então, vai ser igual a 10 dividido por 2, 5 centímetros ao quadrado. Então, a nossa unidade de medida aqui, ó, também vai ser dada em centímetro ao quadrado. E aí, essas que são as figuras mais simples da gente utilizar. Mas, praticamente falando, a gente não vai ter aplicação desses valores básicos na indústria. A gente sempre vai ter valores um pouquinho mais complexos. Igual um exemplo, ó, eu tenho que colocar uma quantidade de brita num determinado pátio para poder cobrir ele, para evitar que nasça vegetação, para proteger também a umidade do solo, para facilitar e melhorar a questão do aterramento também é muito comum. Então eu quero saber a quantidade de caminhões de brita que eu vou utilizar. E o primeiro passo que eu tenho que saber é calcular, tá, gente? A questão da nossa área. Então sempre a gente vai ter áreas de figuras complexas. Exemplo, essa aqui é uma área de uma figura complexa. O que é uma área de uma figura complexa, pessoal? É onde a gente tem outras áreas, uma dentro da outra. Vamos imaginar que a gente tem uma medida aqui de, sei lá, aqui, ó, 30 metros, que é essa medida aqui. Se aqui é 30 metros, pessoal, do outro lado também é 30 metros. Opa! Do outro lado também vai ser 30 metros. Vamos imaginar que a gente tem aqui, ó, 15 metros. Desse lado a gente também tem 15 metros. Essa base dessa extremidade a essa extremidade, vamos imaginar que a gente tenha 15 metros também. E essa altura aqui a gente vai imaginar que a gente tenha 15 metros. Dessa extremidade a essa extremidade. O que eu tenho que imaginar? Isso aqui é uma figura complexa, ou seja, é uma figura dentro da outra. Se a gente for analisar aqui, ó, qual figura que eu tenho? Eu tenho essa figura de cá, ó, que é a figura de um retângulo, ok? A gente pode colocar ela sendo F1, representando a figura 1. F1. E a gente também tem uma outra figura, que é essa daqui, ó, que é o nosso quê? Triângulo retângulo. Nosso triângulo aqui dentro. Aí o que acontece? Eu quero calcular, no caso aqui, essa aqui vai ser nossa figura 2. Eu quero calcular a área que tem essa figura, aquela primeira figura que eu fiz aqui, ó, que é aquela figurazinha preta aqui, ó. Como que eu faço ela? Se eu vier aqui, eu vou dar até um Ctrl Z aqui, ó, para a gente voltar naquela figura. Vamos voltar na figura. Olha aqui, eu quero calcular essa figura. Então, a gente tem duas figuras aqui dentro. A gente tem a figura, que eu vou chamar ela de figura 1 e figura 2. O que eu posso fazer, pessoal? Eu sei, se eu calcular a área disso aqui, vai ser a área da figura 1. Então, se eu colocar aqui na fórmulazinha aqui, ó, vamos para cá, ó. A área da figura toda, ela vai ser a área da figura 1 menos a área da figura 2. E é fácil calcular isso. Por quê? Eu sei que a figura 1, deixa eu jogar aqui para cima, aqui, ó, ela vai ser um retângulo. Ela é um retângulo. De quanto por quanto? Ela é um retângulo de 30 por
15 mais 15 mais 15. Então, vai ser aqui, ó, 15 mais 15, 30. 30 mais 10, 40, mais 5, 45. Então, a gente vai ter uma base aqui de 45 metros e uma altura aqui de 30 metros. Como que a gente vai calcular isso aqui, então, pessoal? Muito fácil. A área da figura 1 ela é igual a base vezes a nossa altura, que é o nosso H ali. Então, a área da figura 1 ela é igual a base 45 vezes a altura, que é 30. A gente vai ter, então, aqui que a área da figura 1 é igual. Posso usar minha calculadora aqui sem problema, tá, gente? Então, vai ser, ó, 45 vezes 30 é igual a uma área de 1.350 metros quadrados. Lembrando que isso aqui é muito grande, tá, pessoal? Isso aqui pode ser um galpão, pode ser uma terraplanagem que a gente vai fazer, pode ser a construção de uma subestação, de uma fábrica e várias outras coisas. Pode ser para a construção de um sistema de tratamento de água, de uma empresa. Então, a aplicação disso daí na construção civil, em projetos elétricos, é muito grande mesmo, tá, gente? Para a gente fazer projeto de iluminação e aí por diante. Então, a gente já tem a área da figura 1. A figura 2, nós sabemos que é o quê? Opa! É um triângulo retângulo, aonde que ele vai ter uma base de 15 e uma altura aqui também de 15. Repara aqui para vocês verem, ó. Ele vai ter uma base aqui, ó, dessa extremidade a essa extremidade 15. Dessa altura a essa altura aqui de cima, também 15. Então, vamos lá para a gente poder calcular qual que é a área desse camarada aqui, ó. Então, a área da figura 2 é igual a 15. Vamos primeiro colocar a fórmula aqui, tá, gente? Fórmula para calcular um triângulo. Qualquer tipo de triângulo é a mesma fórmula, tá, gente? Vai ser, ó, base vezes a altura, vou colocar com letra maiúscula que fica melhor de visualizar, dividido por 2. Então, a área da figura 2 vai ser 15 vezes 15 dividido por 2. Vamos usar a nossa calculadora para a gente poder fazer, ó. Então, vamos lá, ó. 15 vezes 15 é igual a 225, dividido por 2 é igual a 112,5. Então, a resposta aqui, ó, 112,5 metros quadrados. Para a gente calcular, então, qual que é o tamanho da nossa figura, a gente vai usar isso aqui, ó. A área é igual. A área da figura 1, pessoal, vamos ver aqui quanto que deu, ó. Olha aqui embaixo, ó. 1.350 menos 112,5. Foi isso mesmo que deu? Ó, vamos ver aqui embaixo. Isso aqui mesmo. Então, ó, a área da nossa figura complexa vai ser a área é igual. Vamos pegar a nossa calculadora aqui para a gente não errar. Posso fazer de cabeça? Pode, não tem problema nenhum. Só que a gente não pode errar, né? Então, 1.350 menos 102,5. A gente vai ter uma área dessa figura complexa de 1.237,5 metros quadrados. Então, essa área aqui, pessoal, é a área desse entorno da figura preta. Seria basicamente isso daqui, ó. Essa superfície aqui, ó. Essa parte de fora aqui, ó, a gente não vai contar ela como a área existente da nossa construção, da nossa peça ou o que for, tá? Espero que vocês tenham gostado. Agora é hora de vocês praticarem e até a próxima aí, pessoal.